Boa noite a todos. Acabei de ligar o Instagram. Nós somos live agora. Nessas horas, o que é super importante é ter o que se chama mindfulness. Ser totalmente ligado, porque eu tenho que ligar o Instagram, tenho que ligar o Zoom, os recordings. Isso tudo dá um certo trabalho, que exige mindfulness. Senhor Ezequiel, tudo bem? Nós vamos dar mais alguns minutos. Com o microfone desligado. Tudo bem? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então tá ótimo. Muito bem, vou desligar o microfone para não fazer barulho. É uma boa sugestão isso aqui, desligar microfones. O nosso Instagram está tendo muito mais sucesso do que o Zoom. É interessante, mas tudo bem. Estou gostando dessa divisão. Assim, um minutinho na tela, outro minuto no Instagram. Mas de qualquer maneira, eu acho que já é 8h04. Daqui a um minuto vamos começar. O assunto de hoje não é um assunto fácil. E nós vamos precisar de muito mindfulness para entender o que é mindfulness. E o que é meditação e qual que é a sua ligação com o tema de hoje, o ABC da meditação. Ou seja, nós somos na segunda aula sobre meditação no prisma da Hassidut. Hoje é a aula número 2. E hoje vamos falar sobre ABC da meditação. Que na realidade, quando falamos ABC, talvez a Aleph Bet Gimel, nós vamos estudar 3 opções, 3 maneiras de entender a palavra mindfulness e 3 planos. Vamos até chamar isso de planos, como que nós vamos realizar o mindfulness. Por isso são ABC mesmo. O que nós vamos fazer hoje? Em primeiro lugar, vamos pegar o A. O A vai ser um grande neurocientista, psicólogo, chamado Richard Davidson, PhD, Universidade de Wisconsin. Ele é fundador do movimento que se chama Healthy Minds, mentes saudáveis. E quem não gostaria de ter uma mente saudável? Mas ele é conhecido mais pelo estudo profundo que ele fez, o que meditação altera e muda na estrutura neurológica de uma pessoa. Fisicamente até. Meditação pode mudar a neurologia e o wiring, os fios, vamos dizer, os fios, tipo fios de eletricidade. Logo vamos entender melhor esse conceito do wiring que existe nas nossas mentes. Ele fez um livro, How Mindfulness, como Mindfulness pode mudar a vida emocional de nosso cérebro. Isso vai ser uma linha totalmente científica.
Em seguida, vamos estudar a linha B, escrito pelo Dr. Gottlieb, do Miami, onde que realmente ele se dedica para estudos, medicina oriental. Ele se chama Dr. Simcha. Ele também escreveu vários artigos e vamos ver quais que são as suas ideias sobre mindfulness. E número 3, nós vamos ver o que é Hassidut, principalmente um conhecido Rebbe chamado Piasetzner. O que esse Rebbe de Piasetzner explicou como que nós devemos resolver nosso assunto, ou seja, realizar, em vez de resolver, realizar o nosso mindfulness. Temos 3 opções, vamos ver se o tempo vai dar para ver os 3. É um assunto complicado, porque hoje o que está na moda não é tanto meditação como mindfulness, que é a entrada para a meditação. Por isso, antes de chegar na meditação, temos que pegar o ABC do mindfulness. O que é mindfulness? Primeira coisa, vamos traduzir a palavra, depois vamos ver as explicações. Todos nós queremos mindfulness. Muitas pessoas vão para os psicólogos, para os coaches e pedem, eu estou precisando, estou querendo mindfulness. O que é mindfulness? Primeira coisa, vamos traduzir a palavra. Mindfulness normalmente é traduzido como atenção plena, onde nós devemos aprender a perceber pensamentos e sensações corporais e emoções do momento que ocorrem sem reagir de maneira automática ou habitual. Nós temos o costume, assim que entra um pensamento na nossa cabeça ou alguma sensação corporal, a gente reage. Temos que ter um certo controle. E esse é o controle, devemos ver para não reagir de maneira automática ou habitual. Não é tão fácil. Com isso aprendemos a fazer escolhas mais conscientes e funcionais. Por isso mindfulness é tão importante, porque queremos escolher o certo, queremos que os assuntos funcionem dentro de nós e para realmente conseguir um bom funcionamento, o que nós precisamos é mindfulness. Agora que já sabemos a palavra em termos gerais, vamos entrar no estudo do Dr. Richard Davidson. Ele começa o seu livro, o seu discurso, com uma grande pergunta. Por que existem pessoas que são mais vulneráveis para as dificuldades na vida? Qualquer dificuldade, eles logo entram em parafuso, entram no stress, não reagem bem, não conseguem assimilar, têm dificuldades. E existem pessoas que são mais resilientes e eles aguentam mais. Qual que é a diferença básica entre as pessoas que aguentam e as pessoas que desistem e não aguentam? É uma pergunta que realmente ocupa e preocupa todos aqueles que trabalham com a mente humana, psicólogos e coaches e psiquiatras assim diante. Quando o Richard Davidson começou seus estudos, ele realmente se dedicou mais para entender por que assuntos negativos, assuntos tristes, existem pessoas mais vulneráveis para estresse, ansiedade, e existem pessoas que aguentam mais. No ano 1992, o Richard Davidson se encontrou com o grande Dalai Lama. E ele falou pelo seguinte, em vez de você se preocupar tanto no lado negativo, por que tem assuntos que as pessoas não aguentam, assuntos negativos, que conseguem influenciar as pessoas e, de uma certa forma, despertar o pior que está dentro deles, dedica o mesmo assunto, o que devemos fazer para despertar o máximo de bondade dentro das pessoas, atitudes positivas e alegres, em vez de se dedicar tanto para o lado negativo, se preocupa mais com o lado positivo.
Isso foi a sugestão do Dalai Lama para ele em 1992. E com isso, ele começou um estudo que se chama neuroplasticidade. Não é uma palavra fácil para lembrar, neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Segundo o estudo que eles fizeram, o nosso cérebro ele sempre está em mudança. Existem forças na nossa volta que nos influencia demais. Nós temos pouco awareness, pouco consciência daquilo que está acontecendo com nós e quais que são essas forças que eles estão fazendo, como se diz, a nossa cabeça. A maioria do tempo, tudo é sem intencional. Somos sendo levados, temos pouco awareness, pouco conhecimento e quase nada de controle sobre essas forças que guiam as nossas vidas, assim que nós vivemos. Nós não convidamos esses pensamentos, eles vêm sem convite. E chegou a hora da gente aprender, isso é o chave do assunto, de ter a responsabilidade daquilo que acontece em nossa mente, nosso intelecto, controlando exatamente o tráfico das nossas mentes. Isso é o estudo de neuroplasticidade que eles se dedicaram. Mas antes disso, vamos realmente estudar qual que é a necessidade de controlar o tráfico nas nossas mentes. Será que isso é tão importante? Existem 4 assuntos básicos que nos atrapalham. Tá me ligando? É que eu tô numa live. Mas pode. Dona Rosita, a senhora está com o mic aberto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beijo. Põe sal embaixo da língua dela. Tá Só um bom, minutinho, já vamos dar um jeito nisso. beijo. Ok. Agora está todo mundo mute, vamos perder conta. Existem 4 assuntos que eles nos atrapalham se nós não temos controle sobre as nossas mentes. É aquele que se chama distração. O que é distração? A gente não se concentra para aquilo que a gente deve se concentrar. Se nós vamos mandar um texto hoje para várias pessoas e perguntar para eles 3 perguntas. Pergunta número 1. O que vocês estão fazendo agora? E será que aquilo que vocês estão fazendo, número 2, vocês estão focados sobre aquilo? Número 3, vocês estão besimcha, vocês estão alegres agora? Nós vamos ficar surpresa na resposta que nós vamos receber. 47% das pessoas nos Estados Unidos não prestam atenção, não estão dedicados, não estão focados naquilo que eles estão fazendo. E por isso não são alegres. Porque há uma regra conhecida que uma mente que está viajando, que está vagando, não é uma mente alegre. Não é nenhuma novidade hoje a quantidade das pessoas que sofrem da ADD, que é o Attention Deficit Disorder, das crianças. Também hoje existe muito nos adultos. É terrível. É terrível a falta de concentração, de não ser focado naquilo que a gente faz. Isso é ponto número 1. Mas nós, com certeza, podemos fazer melhor. Número 2. Solidão. Loneliness em inglês. Pessoas que se sentem sozinhos. 76% das pessoas, principalmente meia-idade, middle age, idosos, ele se sente sozinho, isolado até. Isso não é uma situação transitória, não é passagem, mas isso continua ano após ano. E isso tem um grande impacto sobre até nossos corpos, até nossa saúde. Até os perigos da solidão são mais da obesidade. Se sentir sozinho é terrível, mas isso está muito o que está acontecendo na nossa mente.
podemos com certeza fazer melhor. Número 3. Por que ficar com a mente sem controle é ruim? Quando uma pessoa tem uma imagem baixa, inferior sobre ela, o que nós chamamos baixo autoestima. Cada um de nós tem um narrativo da sua vida, obviamente, que nós levamos com nós. Mas muitos de nós temos um narrativo super, super triste. Isso, obviamente, termina em depressão. Isso é interessante, é mais entre mulheres do que homens. Também, nos jovens, entre 12 e 17 anos, atinge mais meninas do que meninos, mas mesmo assim é um fenômeno triste que hoje existe demais. Pessoas de baixa autoestima. Mas nós podemos, com um pouco de esforço, que nós vamos logo estudar, treinar as nossas mentes e conseguir o poder da neuroplasticidade para mudar essas qualidades e realmente criar um novo ambiente onde que nós não sofremos tanto de baixa autoestima. E número 4, que de uma certa forma está muito ligado com os nossos assuntos gerais, as pessoas perderam o sentido da vida e o objetivo da vida. Quando as pessoas não sabem por que eles estão vivendo, o que eles devem esperar da sua vida, isso se torna triste. Nós sabemos que pessoas, quando chegam nos anos 60, que têm uma baixa ideia, um baixo propósito na sua vida, a chance deles sair do nosso mundo durante os próximos 5 anos é totalmente diferente das pessoas que têm um objetivo e têm uma finalidade, o que eles esperam na vida. Por isso, podemos chegar à conclusão, tudo isso aqui ainda faz parte do estudo que nós começamos hoje, Dr. Richard Davidson, por que deixar nossa mente sem alguém controlar é péssimo. E ele, para dar sequência no seu plano, ele explica o seguinte: precisamos um plano que é composto de 4 pilares. O pilar número 1 é awareness. Awareness no inglês significa o seguinte: é a capacidade para focar a nossa atenção. Devemos aprender, número 1 dos 4 pilares, a capacidade de focar a nossa atenção. Resistir distrações. E isso também inclui o que hoje é chamado meta-awareness. O que é meta-awareness? Para a gente sempre saber o que nossas mentes estão fazendo. Que nem uma criança pequena, não podemos deixar ela solta por muito tempo. Assim também há uma meta-awareness. E essa meta-awareness é para saber exatamente o que está acontecendo na nossa cabeça. É interessante que tem muitas pessoas, vamos dar um exemplo, que eles vão ler um livro, e eles vão ler 2 páginas, 3 páginas, 2 páginas ou 3 páginas, e depois, quando eles terminam 3 páginas, eles nem lembram o que eles leram. Leram tudo, mas eles não têm mais conhecimento sobre aquilo que eles leram. De uma certa forma, esqueceram. Esqueceram por quê? Isso se chama um lapso na meta-awareness. No momento que a pessoa se dá conta que ele está que está sendo distraído, ele se lembra onde ele está, se toca, como se diz, ele entra naquilo que se chama meta-awareness. Mas isso é crucial para qualquer transformação. Na nossa mente, devemos aprender a se focar, devemos saber como evitar distraction, cair fora do assunto. Número 2. O segundo pilar de uma mente saudável é o que nós chamamos connection, ligação. Aquelas qualidades que produzem
ligações e connections harmônicos. Aquelas relações como appreciation, apreciar, valorizar, bondade, compaixão, um olhar positivo sobre a vida. Tudo isso aqui devemos enfatizar. Ou seja, podemos introduzir pensamentos positivos, de uma certa forma, afastar, colocar em segundo lugar, longe de nós, pensamentos negativos. Número 3, o pilar número 3. Insight. Insight é aquele narrativo que nós vimos que nós temos sobre nós. Isso podemos mudar. Se alguém tem uma mente saudável, ele pode mudar esse narrativo. Talvez não sempre é fácil mudar o narrativo, mas nós podemos mudar o nosso relacionamento, como que nós reagimos para o nosso narrativo, entender aquele nosso assunto melhor. Nós devemos saber que nossa mente é uma constellation de pensamentos, é um grupo de pensamentos. Nós podemos abrir mais espaço, mais possibilidades de realmente enxergar a nossa situação melhor. E o número 4, aquele pilar que é super importante para nós, é pegar a nossa vida e realmente tornar ele uma harmonia total. Qual que é essa harmonia que nós devemos buscar? Temos que ter um objetivo na vida. Nós somos aqui por quê? O que nós queremos na nossa vida? E quando nós sabemos o objetivo, tudo se encaixa. Podemos, às vezes, fazer tarefas e trabalhos tão simples, tão corriqueiros como tirar o lixo da casa, ou vários outros serviços que não são grande coisa. Mas, se isso faz parte de uma vida que tem objetivo, isso tudo ajuda para ter uma mente saudável. Com isso, o Dr. Richard Davidson deixou claro como que é ruim ter uma mente solta, sem ter alguém, sem ter um motorista que está guiando, e como é importante colocar esses 4 pilares antes de mais nada e começar um plano de trabalho. E assim ele se prolonga, mas por falta de tempo eu não vou entrar em todos os detalhes, porque o que realmente ele sugere? Já que ele trabalha, vamos dizer o seguinte, como hardware, como se diz hoje, como a parte mecânica da nossa mente, e ele diz o seguinte, que repetindo certas experiências na nossa mente, eles podem até formar fisicamente nossa mente diferente. Ou seja, na linguagem dele, nós podemos esculpir e fortalecer as junções que existem entre os neurônios que existem na nossa mente para permitir uma comunicação diferente, que isso está baseado sobre práticas repetidas. Quando repetimos as mesmas práticas, podemos, de uma certa forma, modificar a estrutura da nossa mente. E ele deu um exemplo, um taxista no Londres, existe na nossa mente aquele mapeamento espacial, o lugar onde que tem as mapas espaciais, naquele motorista no Londres, era muito maior e muito mais forte do que pessoas normais, já que essas pessoas, os taxistas, eles têm que navegar 25 mil ruas por dia no Londres. Isso muda até a cabeça deles. E também ele fala que vamos dizer o seguinte, os neurônios, e simplesmente, se podemos entrar no nosso cérebro, pessoas que estão meditando, eles têm o que eles se chama cortical thickening, espessamento cortical, ou seja, uma mudança estrutural na nossa mente. Mas para isso, o que nós devemos fazer? Devemos realmente fazer mudanças. Segundo ele, a mudança é tanto que nós podemos até mudar fisicamente o nosso cérebro. Ou seja,
Aqui chegamos no ponto nevrálgico de toda a nossa conversa. Se alguém, por exemplo, tem dificuldades com sua mão, ele sente fraqueza na sua mão, o músculo não está funcionando certo. O que faz uma pessoa assim? Ele vai fazer RPG, vai fazer vários outros exercícios, onde que ele vai conseguir reativar sua mão do jeito que estava antes. Mas será que como nossa mente funciona o mesmo sistema? Será que nós temos domínio sobre nossa cabeça ou não? Ou nós somos escravos, subjugados de uma certa forma, submissos até para aquilo que está acontecendo na nossa cabeça? Isso é a grande pergunta. Diz Dr. Richard, nós temos todo o poder. Vamos entrar no mindfulness para resolver o assunto. Ou seja, aqui entramos no mindfulness, que é uma pessoa, através de vários tratamentos, consegue realmente modificar o que está acontecendo na sua cabeça. Ele pode realmente modificar o que está acontecendo na sua mente. Agora, obviamente, eu fui um pouco rápido, não sei se eu estou falando rápido demais. Patrícia, estou falando rápido demais ou não? Ok. Não está me respondendo, mas de qualquer jeito, vamos lá. Ótimo. Eu até estou falando, mas porque eu preparei um discurso tão grande e eu tenho 1 hora, por isso eu estou querendo passar para vocês muita informação sobre essa ABC. Ok, agora, o Dr. Simcha Gottlieb, ele fala mais um assunto que está ligado com tudo que nós vimos até agora. Deus nos criou com um mecanismo de defesa que é chamado no inglês fight or flight response, lutar ou fugir. Assim que o ser humano foi criado. Lutar ou fugir. Quando vem algo estressante que nos incomoda, certos hormônios, como a adrenalina, cortisol, começam a modificar a estrutura do nosso corpo. Por exemplo, eles apressam batidas do nosso coração, nossa respiração fica raso e rápido, o fluxo de sangue vai para os grupos musculares e assim diante, vários outros assuntos acontecem no nosso corpo que isso nos ajuda para enfrentar o perigo que está nos incomodando. Quando alguém tem que enfrentar um animal feroz, todos aqueles fenômenos que acontecem com o nosso corpo são muito bem-vindos. Mas isso não funciona sempre. Se nós vamos aplicar esse método em todos os assuntos da nossa vida, por exemplo, alguém está em trânsito em São Paulo e de repente vai entrar nesse lutar ou fugir sistema, isso não vai facilitar a vida dele. Ou, quando ele volta para casa e sua esposa fala para ele uma crítica, ele logo entra nesse fight or flight, ou ele tem um neném chorando em casa, ele vai partir com fight e flight, não vai dar certo. Não é a hora. Além disso aqui, mesmo quando é a hora, nós não sabemos como sair de uma situação disso. O nosso sistema, ele foi programado por Deus que assim que passa o perigo, deve voltar para relax, para uma calma. Mas em nossos tempos hoje, com tudo que está acontecendo na nossa vida, o relaxation não acontece. Esse relax que deveria acontecer não está acontecendo. E por isso, nós somos realmente vulneráveis para ser danificado tanto o nosso corpo como também a nossa alma. E assim, todos aqui começam a nos falar, em cada uma sua linguagem, a importância do mindfulness, que é ter controle sobre nossa mente.
O que com isso nós gastamos quase metade da nossa aula explicando a importância de ter controle. Mas o que devemos fazer? O que realmente devemos fazer? Vivemos numa época que o estresse é terrível. E por isso, quais são nossas opções? Ir para algum lugar, para algum ashram, sentar no chão, fazer aquele movimento de yoga e começar a bater na nossa cabeça. Será que isso vai resolver? Ou vamos começar a fazer isso aqui de uma forma bem mais controlada. Antes da meditação, vamos começar a partir pelo aquilo que nos interessa, que é mindfulness. E vamos seguir agora a sugestão do Simcha Gottlieb, que obviamente ele é uma pessoa religiosa do Chabad, ele parte para meditação e mindfulness, aliás, mais mindfulness do que meditação, puxando um pouco o lado religioso. Ele dá algum exemplo. Uma forma, uma técnica que é muito bom para mindfulness é começar a treinar a nossa cabeça de realmente pensar. Vivemos numa época onde as pessoas têm medo de pensar, porque temos que pensar rápido, nós não temos tempo para dedicar pensamento. E quando alguém está pensando, os outros, a sua volta, falam, o que você está pensando tanto? Já vai, resolve, o que tem tanto para pensar? Pessoas hoje não suportam alguém que está pensando, mas isso nos tira a possibilidade de realmente absorver, integrar, se integrar no assunto e internalizar o assunto. Nós somos longe porque nós não mastigamos o assunto o suficiente. Vamos pegar um exemplo. Tem pessoas que rezam diariamente, mas eles não estão entendendo o que eles estão falando, eles não param de pensar. Alguns até entendem as palavras, mas eles não dão atenção para a profundidade do assunto que eles estão lendo. Eles não deixam o assunto permear a sua consciência. Tem pessoas que conseguem fazer isso rápido, mas tem pessoas que precisam de alguns minutos. Mas todo mundo precisa um pouco de tempo. Ou seja, nós não vamos agora entrar nos assuntos profundos, mas vamos falar de uma maneira bem simples. Diariamente, fazemos uma bênção bem cedo de manhã. Abençoado você, Deus, o Deus do mundo, que deu para o galo a forma de entender, o entendimento para poder distinguir entre dia e noite. Isso é uma explicação dessa bênção. Mas existe uma outra. Abençoado seja você, Deus, que deu para nós a possibilidade da gente entender com nosso coração para distinguir entre aquilo que é positivo e negativo. Não é uma ideia que a gente pode simplesmente falar essas palavras e querer internalizar essa ideia e não valorizar o suficiente. Imagina o seguinte, agradecemos Deus que nos deu uma possibilidade de poder distinguir entre aquilo que é positivo e negativo, aquilo que está certo e que está errado. Certo e errado. Devemos, nesse momento, ganhar o awareness, o conhecimento, a consciência, que nós temos a possibilidade de distinguir entre certo e errado, entre alegre e triste, entre aquele que é benéfico para nós e aquele que nos prejudica. Podemos se conectar com esse conceito, podemos valorizar esse conceito e podemos usar ele durante o dia. Imagina o seguinte, isso é uma meditação. Uma pessoa nessa hora, ele realmente tem que ir para falar o que eu estou falando. Será que eu estou falando, não sei o que eu estou falando, ou estou valorizando cada palavra? Para poder distinguir entre certo e errado, entre bom e mal, entre o correto e errado. E eu tenho a possibilidade, Deus nos criou de tal forma que nós podemos realmente entender a diferença
de correto e errado. Será que dá para fazer isso aqui em 3 segundos? Ou isso merece pelo menos alguns minutos de pensamento? Próximo benção. Deus é abençoado, Rei do mundo, que ele abre os olhos dos cegos. Existe abrir os olhos dos cegos, no sentido simples da palavra, e existe uma forma mais profunda de entender o que é uma pessoa cega. Muitas vezes falamos, uau, como que eu não enxerguei isso antes? Como que eu não vi isso antes? Não é ver físico, como que eu não entendi? Como que eu não prestei atenção para isso? Ver não é somente ver de uma forma física. Às vezes representa mais aquele olhar está ligado com nossa alma, aquele com nosso entendimento. E Deus abre, nos dá uma possibilidade de abrir os olhos dos cegos. Nós podemos, se queremos, enxergar aquilo que não era fácil para enxergar, temos a possibilidade. É uma nova meditação. Também demora. Nós realmente temos a possibilidade de ter a consciência daquilo que está certo e que está errado, isso já vimos antes. Mas alguma verdade que nós não enxergamos. Aqui é alguma coisa a mais. Tem alguma verdade, alguma forma de ver as coisas. Deus abre nossos olhos. Deus também liberta os presos. Preso pode ser alguém que foi encarcerado. Mas quem de nós não está preso sobre alguns assuntos? Alguns têm vários vícios, ou um vício. O vício da bebida, fumo, falando demais, comendo demais. Cada um deles é um vício. E Deus nos dá uma possibilidade de se libertarmos daquilo que somos presos. Ninguém pode falar, olha, foi criado assim. Não, você tem essa possibilidade. E no fim, uma bênção, mais um exemplo, Deus que dirige os passos do homem. Uau! Se alguém poderia parar de pensar, Deus está dirigindo nossos passos, aquilo que nós chamamos a divina providência. Como que nossa vida poderia ser diferente se a gente poderia enxergar como tudo está sendo guiado pela divina providência. Ou seja, aqui temos que normalmente as pessoas dedicam para tudo que eu falei agora, 3 minutos é muito. Mas a gente ia parar de pensar cada uma dessas bênçãos, o que ele significa, internalizar aquilo, tentar se concentrar naquilo. Tudo bem, daqui a pouco vamos ver que para se concentrar, logo vai haver alguns outros pensamentos, porque o telefone está tocando, chegou o MSN e chegou o WhatsApp, e tudo é urgente. Por isso, de repente, no meio dessa meditação, desse mindfulness que queremos conseguir, daqui a pouco vamos tratar daquilo que nós devemos cuidar para tirar da nossa mente. Mas antes de mais nada, o que devemos pensar? Vamos colocar informações boas. Vamos colocar, em vez de se preocupar tanto de esvaziar nossa mente, vamos colocar pensamentos positivos mesmo. E sobre eles vamos se aprofundar, vamos meditar, vamos apreciar, valorizar. Tudo isso, vamos realmente mastigar isso. Mastigar, obviamente, falando da nossa mente. Não engolir rápido e falar as palavras. Falar as palavras é ótimo, mas a gente perde toda a intensidade e toda a potência dessas palavras. Isso é uma meditação, o início daquele que nós vamos chamar mindfulness. Existem vários níveis nisso aqui, mas isso vamos deixar para depois. Eu estou dando uma ideia geral sobre esse assunto. Na realidade, entendemos até agora a importância de ter controle sobre nossa mente, os benefícios se nós temos se controlamos nossa mente, e também as desvantagens que tem Deus nos livre se nossa mente é totalmente solta, os perigos que tem. Vimos algumas ideias para começar o que significa
alimentar a nossa mente com pensamentos positivos. Nós usamos aqui reza, já que uma grande parte das pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que estão ligadas com reza, por isso eu usei isso como exemplo, podem ser vários outros, mas vimos várias ideias onde que as pessoas se concentram sobre certas ideias e tentam não perder o foco. Na medida que a pessoa se acostuma de pensar somente sobre esse assunto, e quando vem uma distração, vamos aprender como tirar ele. A pessoa começa a ganhar aquilo que nós vimos no início da nossa aula, aquela neuroplasticidade, onde que ele é mais capaz de se concentrar e mais capaz de ter controle. Mas isso é apenas um grande início. Eu quero passar pelo número 3 e depois, durante nossas próximas aulas, vamos se prolongar demais. Na época da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Varsóvia, morava um grande tzadik, uma pessoa justa, com o nome o Rebbe de Piaseczna. Ele é um Rebbe, um rabino. Esse nome não é fácil para repetir, Piaseczna. Duvido que vocês vão conseguir repetir isso rápido, mas de qualquer jeito ele foi levado para o gueto de Varsóvia. Mesmo no gueto de Varsóvia, ele dirigiu uma yeshiva, uma escola rabínica, com quase 300 alunos. Nessa escola, ele ensinou meditação e ensinou também como não sair do foco. E ele dividiu seus estudos naquele que ele chama Hashkata e Habata. Hashkata significa em hebraico acalmar a mente. E depois Habata significa mais ver e se concentrar. Ele construiu várias meditações, onde que uma pessoa, ele divide isso aqui em 25 e 30 minutos, se Deus quiser, nas nossas próximas aulas, é isso mesmo que nós vamos estudar e quem sabe até fazer. Um pouco difícil fazer meditações via Zoom, mas pelo menos vamos anotar etapas da sua sugestão. Obviamente, a primeira parte é uma pessoa ficar numa posição confortável, mas não confortável demais, porque se fica confortável demais, vai passar alguns minutos e não vai precisar meditar mais, porque o nosso amigo já está dormindo. Por isso, uma posição confortável, suficiente para meditar. Obviamente, tem que tirar todas as distrações, tudo que pode atrapalhar, desligar, desfazer de todos os telefones, ir num lugar onde não tem muito barulho e a pessoa sente com calma para se preparar para a meditação. A maioria dessas meditações começa com a pessoa perceber como que está a respiração dele, entrada e saída. Nós vamos ver isso aqui, porque isso é importante, mas uma pessoa consegue, a partir de algum tempo, inalar, depois exalar, cada vez com um certo ritmo, um ritmo grande, e com isso tentando trazer uma certa calma de uma pessoa e ela se concentrando sobre a sua respiração. Obviamente, durante essa respiração, normalmente vem muitos pensamentos. Quanto tempo que isso vai demorar? Isso é chato, não tem paciência para isso. Isso é uma ideia absurda. Tem tanto para fazer, em vez de eu sentar aqui e pensar sobre respiração, coisa assim, mas é para aguentar algum tempo. A pessoa está lá fazendo essa respiração dele e cada vez que vem um pensamento disso, é bom não lutar contra ele, mas gradualmente desviar a sua atenção daquele que está interferindo e voltando para a sua respiração. Isso demora alguns minutos, onde uma pessoa tenta entrar no relax e se concentrar sobre sua respiração. Antes de entrar em qualquer meditação, mesmo meditação que nós chamamos agora de mindfulness, uma pessoa é importantíssimo ele ter um objetivo, ou sobre o que ele gostaria de meditar. Uma pessoa não pode entrar com a mente vazia e querer que ideias caem do céu para ele, para sua mente. Não funciona. Tem que ter um certo
plano. Ou seja, vamos dizer que a pessoa ele tem uma natureza muito rancorosa. Ele fica nervoso e briguento como todo mundo. E ele gostaria de se acalmar um pouco. Isso é o assunto. Por isso, ele entra em meditação com o objetivo de corrigir o assunto chamado rancor, ansiedade ou em diante. Quando passa os primeiros 5 minutos, ele começa a se concentrar o que realmente está acontecendo na sua vida. Ele começa a ver a sua vida de uma forma diferente, sem se julgar, tentar se entender melhor. Ele começa a analisar a dificuldade, ele começa a se ver diante da dificuldade. Ele realmente faz uma certa introspecção, vamos chamar dessa forma. E isso ele começa a trabalhar. No início, não é bom trabalhar demais, porque não somos acostumados. Por isso, vamos alguns minutos que a pessoa começa a ver, começa a estudar. Olha, eu acho que eu estou agindo não de uma forma certa, porque realmente eu estou fora do problema. A ideia do mindfulness é que nem alguém está vendo um rio na sua frente e ele está se vendo, se molhando ou se afundando naquele rio, vamos dizer. Ele não está no rio agora, ele está se vendo lá. E quem que é esse ele? Durante o mindfulness, uma pessoa tem que pegar essa posição, tem que saber se distanciar do problema e tentar observar a dificuldade de uma distância. Essa segunda parte que nós vimos agora se chama Rabatá, poder realmente enxergar a dificuldade de uma forma mais profunda. E depois, a pessoa consegue, já que ele está fora do problema, e o ego dele não está tão forte porque ele está relaxed. Isso é o grande assunto. Ou mais que uma pessoa está relaxed, está calma, o ego dele normalmente também não é tão gritante, ele consegue encontrar soluções, ele consegue enxergar o problema diferente, e ele consegue se acalmar, ele consegue se desvincular daquela dificuldade. Eu sei o que eu estou falando, é muito rápido, e aqui eu estou recebendo uma mensagem, nossa, se a gente ia conseguir fazer isso. Eu sei que não é tão fácil fazer isso, não é tão fácil que eu falei, mas nós vamos trabalhar o assunto. E quando termina esses pensamentos, a pessoa continua pensando mais um pouco, agradecendo a oportunidade que ele tem, e ele sai dessa meditação com calma e de preferência cantando uma música. O que significa? Isso foi uma ideia do Rebbe que nós vimos antes, onde que obviamente nós vamos precisar muito mais tempo de analisar cada detalhe, como realmente, mas isso para nós, esse mindfulness está ligado muito com a introspection, mas a dificuldade de introspeção é quando a gente se julga, logo caímos no um dos dois assuntos. Ou eu não tenho culpa nenhuma, está todo mundo assim, eu não vou me julgar, eu sou perfeito, ou é um caso perdido. A meditação, ela nos oferece uma possibilidade de enxergar a nossa vida de uma forma bem mais abrangente. Obviamente, eu só toquei o início do assunto. Mas o que nós podemos hoje juntar de tudo que nós vimos? Se nós podemos controlar as nossas mentes. Ponto número 1. Se não somente podemos, devemos. E vamos conseguir. Nós vamos conseguir controlar as nossas mentes. Nossas mentes são que nem qualquer outra parte do nosso corpo. Quando enfraquecem, temos todas as técnicas à nossa disposição para reativar nossa mente para ser uma mente saudável. Não programada para aquele fight or flight, para brigar sempre. Não programada com todos aqueles vícios que nós vimos antes. Podemos substituir aquele narrativo da nossa vida, todas aquelas deficiências que nós vimos para assuntos positivos, mas precisamos usar técnica.
A primeira técnica que nós vimos hoje é a mindfulness, que significa realmente começar a fazer exercícios na nossa cabeça. Agora, fazer exercício na nossa cabeça não significa colocar um peso de 20 quilos sobre a nossa cabeça e andar na rua a tornar o nosso cérebro mais forte. Isso não vai ajudar para resolver o conteúdo que está na nossa cabeça. Quais que são os chamados músculos que nós devemos mudar na nossa cabeça? É realmente entrar no mindfulness, onde que devemos mudar. Se nós vamos conseguir mudar a estrutura física da nossa mente, que naquele Dr. Richard, não sei, talvez foi uma grande ideia. Eu estou falando até quando que a neurociência foi. Não sei se aquilo é tão fácil. Diz ele que ele conseguiu provar isso aqui, ótimo. Mas para nós não importa tanto mudar fisicamente nossa cabeça. É mais importante ter controle. Nossa mente tem que saber que há um dono de um pedaço. Ele não faz o que ele quer. Nós queremos pensar sobre outro assunto. Ele entra para o fluxo na nossa mente, entra com as ideias dele, agora ele que manda. Mas não foi sobre isso que eu quis pensar. Diz nossa mente, eu tenho a própria mente. E eu que decido o que você vai pensar. Eu vou inundar tua cabeça com tanta informação que você vai pensar daquilo que eu quero. A pessoa se torna um refém da sua própria mente. A resposta para isso é não, senhor. Por enquanto, eu sou o dono da minha mente e você vai pensar aquilo que eu vou querer que você pense. E eu tenho todos os meios para te forçar, induzir. Mas, aliás, forçar não é uma boa ideia, porque quando você força a mente para pensar alguma coisa, ele volta de uma forma mais agressiva. E aquilo não funciona. Temos que achar as artimanhas como dirigir com nossa mente de tal forma que aquela parte da nossa mente que nos incomoda se encaixa naquilo que nós queremos. Podemos. E como que nós vamos fazer isso aqui? Precisamos de um plano. Precisamos de técnica para acalmar a mente, porque nossa mente, ela funciona. Se eu vou falar para vocês o número de pensamentos que passa pela nossa mente por dia, vocês vão se assustar. É entre 65 e 75 mil pensamentos por dia, isso que passa na nossa mente. Uau! Por isso, controlar aquilo precisa realmente de técnica. Mas nós nem sabemos, às vezes a gente não sente que nós estamos pensando em outra coisa. Que nem eu falei para você, muita gente lê um livro, depois eles descobrem, depois eu leio 3 páginas, não sabe o que eu estava lendo, que estava pensando de uma outra coisa. Quantas vezes acontece que uma pessoa vai para a geladeira, abre a geladeira, ele esqueceu o que ele estava procurando, ele não sabe mais. Mas você não foi para fazer alguma coisa? Mas eu estava pensando em uma outra coisa. Agora, eu estou nessa hora muito satisfeito que minha esposa não está ouvindo o meu discurso. Porque eu, para dirigir, eu sou péssimo. Quase nunca acerto para onde que eu tenho, porque meu pensamento sempre vai para outro lugar e eu acabo indo para outros lugares. E eu não estou vendo, porque tem pessoas que têm uma dificuldade de se concentrar. Agora, isso, quando isso está no excesso de exagero, é terrível. Porque a pessoa não consegue realmente ser o dono da sua cabeça. Por isso devemos aprender a arte de concentração. Mas para fazer isso aqui tem que acalmar a mente, porque dentro desse bagunça que está na nossa mente, ideias indo, voando de um lado para o outro, ataques, defesas, problemas, ansiedade, assim diante, a pessoa não consegue se controlar. Eu não estou falando além dos distrações que nós temos de fora, que hoje não faltam todas essas maquininhas que nós temos que realmente tiram a nossa concentração. Por isso, devemos aprender técnicas de mindfulness como acalmar a mente. Vamos começar semana que vem voltando para as ideias desse Rebbe de Piasetzna, com aqueles primeiros 5 minutos, como a pessoa se acalma, como que a respiração ajuda, é uma das técnicas, tem várias outras. E depois vamos ver o que uma pessoa tem que ter, como em vez de ter uma mantra, qualquer ideia, objetivo daquilo que ele está querendo aperfeiçoar, melhorar, também tem técnica sobre aquilo. Vamos ver como realmente se acalmar e sair do problema, da dificuldade e poder ficar por cima da dificuldade. Olhando para a sua dificuldade como alguém que está observando de longe, de uma distância.
essa posição sempre abre novos horizontes para nós, como resolver qualquer dificuldade. Isso é a etapa número 3. E depois, a nossa saída, como terminar uma meditação e depois a sua implicação, como aplicar aquilo para o resto do dia. Isso é a arte da meditação e ABC que nós vimos hoje. Tudo que nós vimos agora, introdução, porque nós não começamos a meditar ainda. Mas se nós vamos meditar ainda, como que vai aparecer a nossa meditação? Será que ela vai ser uma meditação calma? A gente vê todas aquelas posições de yoga, parece que as pessoas estão naquela calma, estão de bem. Mas se nós vamos entrar com esse tumulto que nós temos na nossa cabeça, e o tempo inteiro, como que vai aparecer a nossa posição? Nós vamos ficar o tempo inteiro batendo no nosso coração que nem mexigre, que nem um louco, porque a nossa cabeça é uma verdadeira loucura. Aquele Rebbe falou uma palavra interessante. Ele falou assim, qual que é a diferença de nós para uma pessoa que não está bem da cabeça, que nós chamamos de loucura? Na cabeça, diferença nenhuma. Somos tão loucos que nem o verdadeiro mexigre. Só que o louco, ele traz na prática, ele se comporta que nem a sua cabeça. Nós, quando chega na prática, a gente sabe filtrar. Mas se olha para a nossa mente, o que é isso? Um minuto assim, um minuto triste, um minuto alegre, é bagunça. Por isso, devemos aprender a arte do controle. Senão, vimos tudo que pode Deus nos livrar acontecer. E nós somos gente forte, fomos criados na imagem de Deus. Por isso, vamos em frente e realmente vamos ganhar esse domínio sobre nossa mente. Isso vai nos ajudar em tudo. Obviamente, nós vamos nas próximas aulas puxar um pouco a mais nas meditações religiosas. Tá certo? Religiões judaicas, porque os outros, confesso que eu não conheço bem. Não conheço bem todas as linhas que tem na Índia, linhas do budismo assim diante, apesar que li um pouco, mas não sou um grande especialista naquelas áreas, com certeza não sou a pessoa para passar isso para vocês. Mas de qualquer jeito, o que se eu posso passar, aquilo que está escrito nos livros da Hassidut sobre Hitbonenut, meditação sobre o objetivo da nossa vida, como melhorar nossa vida, encontrar objetivo e vamos dizer o seguinte, uma finalidade na nossa vida. Isso vai nos tornar pessoas bem mais felizes. Com isso vamos terminar nossa aula. Desejo para todo mundo uma boa noite. Até a próxima. Git Shabbos. Git Shabbos.